Olá pessoal, aqui é o canal Valnei Andrade HQ. Bem, estamos aqui para mais um vídeo sobre Lanterna Verde. Hoje estaremos falando sobre o episódio 2, né, de Lanterna Verde, que foi ao ar ontem, domingo, dia 23. E estamos aqui para falar um pouco sobre esse episódio. Teve bastante referência do universo de Lanterna Verde. A galera que curte Lanterna Verde pegou bastante referências ali. E é sobre essas referências que iremos falar aqui, né? Para aqueles que ainda não é totalmente mergulhado, inteirado no universo de Lanterna Verde, para saber um pouco, né, o que foi dito ali, e para quem quiser, né, ir atrás e procurar, né, as revistas, quadrinhos que falam sobre esses assuntos. Na internet também tem bastante vídeos de outros companheiros nossos, né, que falam mais especificamente sobre determinados assuntos que ali foi abordado tão rapidamente. Então, fique aí, né, conosco, que dentro desses minutos aqui iremos falar um pouco sobre a série Lanternas, né, o segundo episódio. E também quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no canal Valnei Andrade HQ, deixem, né, suas curtidas, seus comentários. E outra coisa, em setembro agora, dia 12 e 13 de setembro, estarei ali em São Paulo, no bairro da Liberdade, participando do Gibi Festival 5. Bem, aguardo você lá no evento. Estarei na mesa 50, 51 e ali vendendo ali meus quadrinhos do Justiça, e aguardo você para estar ali juntamente conosco dia 12 e 13 de setembro em São Paulo. Vamos lá falar um pouco sobre a série, né? O Hal Jordan continua a investigação dele do primeiro episódio, e ali ele volta à cena do crime, entra ali no necrotério e rouba, né, os três corpos dos alienígenas, né, que depois a gente ficou sabendo que é alienígenas, que estão ali em Rushville, né, na cidade ali do Kansas, e bota dentro do carro, né, e quando ele passa pelo um portão de detector de metais, ele vê que não apita os metais que estavam com ele, mas sim apita quando ele passa com os corpos, né, dos alienígenas. E ali ele fala assim, olha, essa tecnologia aqui é avançada. Bom, quem botou ela aqui? Aí começa, né, a mente de detetive dele entrar em ação. E ali ele vai pela cidade com aqueles três alienígenas, né, no carro. E a xerife Kane, né, que é uma homenagem a um dos criadores, né, do Batman, do Lanterna. E ali ele olha e vê assim. E ela fala assim, o que você está fazendo com esses alienígenas, que não sei o que. Começa aquela indagação. E ele fala que há algo muito estranho naquela cidade e ele tem que investigar. E ali ela aceita ir juntamente com ele na casa do sogro dela, né? E ali, logo na entrada, eles são barrados por um segurança, mas aí eles conseguem de alguma forma entrar e ficam num portão ali. Enquanto isso, o sogro da Kane vem e a cavalo, né, eles começam ali a ter um diálogo. E no final desse diálogo, lembrando, o anel ali do Hal Jordan, a bateria já tinha ido toda descarregada, ou seja, ele estava vulnerável ali. E mesmo assim, a cena mostra, né, aquela desaforo, né, do Jordan, né, por ele ser um lanterna, e ele é muito seguro, e realmente a série fala que ele não tem medo, e ele mostra ali que ele não tem medo. E o cara fala assim, ó, você pode levar um tiro se você der mais um passo. E ali ele continua falando, acho que ele, não sei se ele não acreditou ou achou que o cara estava blefando. E quando isso acontece, ele, né, tenta entrar e ele ganha um tiro no ombro, né, que depois o John vem falar mais à frente que aquilo dali foi um tiro de aviso,
e ele vai parar no hospital da cidade. E aí que tá a estranheza também. Ele chega no hospital da cidade. No hospital da cidade, geralmente, um hospital, seja pequeno ou grande, né, a cidade tem sempre gente no hospital. E ali ele, conversando ali com a delegada Kane, dá uma introduçãozinha ali, eles falam um pouco sobre o sinestro, né? E ela fala que ele, dormindo, tava falando o nome do sinestro direto. Isso daí dá uma introduçãozinha sobre esse personagem que logo depois, no final do episódio, você irá entender o porquê. E quando eles estão saindo, ele olha para lá, olha para aquele vê, estranho, não tem ninguém nesse hospital e os equipamentos são todos novos. Ou seja, muito estranho, né, para uma cidade e um hospital tá vazio. Pô, não é possível isso, né? Então, a série dá uma piscadela aí pra gente, né, falando sobre essa questão, né, sobre essa questão aí de ali tá vazio. E também, nessa mesma cena, a gente tem uma referência aqui a Gotham City. Sim, é falado sobre Gotham City. E a série praticamente dá uma piscadela aqui para quando a delegada Kane atende o telefone e depois manda um abraço, um tchau para uma tal de Bárbara. E aí? Algumas pessoas na internet estão dizendo que pode ser Bárbara Gordon, né? Tem alguma coisa aí nessa, porque eles não iriam jogar isso daí assim, à torto e à direito, sem ter alguma coisa a desenvolver mais tarde. Então fiquem de olho nessa delegada Kane, né? Porque e também falaram que Kane era o sobrenome de solteira da mãe do Batman, né? Alguma coisa tem nisso daí, porque a série não ia colocar isso daí sem ter alguma coisa por trás, né? E a gente vê aqui, ó, o John se vendo usando o uniforme. Eu achei muito legal, né, essa cena. Uma cena rápida, curta, mas eu achei legal quando a hora que ele vai lá buscar a lanterna, né, que o Al pede para ele ir buscar na casa do Al, que ali é explicado, né, que aquela mansão na qual o Hal Jordan mora foi um presente de uma pessoa que teve o filho salvo por ele e deu aquela mansão para ele. Mas ali mostra que ele vive mais fora do que naquela mansão, porque não tem quase móveis nenhum naquela mansão. E o John, ele se vê, né, vestindo ali aquele uniforme de lanterna, porque o John, para vocês entenderem, desde o primeiro episódio, mostra que, desde pequeno, o pai dele tem preparado ele para ele se tornar um Lanterna Verde. Ou seja, né, a gente vê que o John, ele foi treinado pelo seu pai e está sendo treinado pelo Hal Jordan para ser um Lanterna. Então, sempre foi o sonho do John Stewart ser um Lanterna Verde. E ali eu achei muito legal essa cena, né? Ele colocando o uniforme assim em frente do corpo dele e se vendo como Lanterna Verde. E vamos falar também sobre os Caçadores Cósmicos, né? Que é muito importante no universo dos Lanternas Verdes. Quem era os Caçadores Cósmicos? É uma raça de androides criados pelos Guardiões antes das tropas dos Lanternas Verdes existirem. Ou seja, antes eram eles. Só que os Caçadores Cósmicos eram muito assim, 880, meu irmão. Certo é o certo, errado é o errado. E eles não tinham filtro. Tipo assim, era para destruir, eles iam lá destruir, não queria saber, né? E eles foram responsáveis, né, pela massacre e destruição do setor 666
do universo DC, né? Então, e pela a conversa aqui, de repente há caçadores cósmicos, né, ali naquela cidade. Agora a gente não sabe se é um ou dois ou três, mas há. Aí o John construindo um construto, né, permanente. Tem alguns quadrinhos dos Lanternas que mostra ele, né, construindo construtos permanentes. E aqui isso mostra a força de vontade do John, né, que ele tem uma força de vontade muito grande e uma concentração também muito grande. E até o Al brinca com ele, ó, você vai lá buscar a lanterna e tem que voltar com esse passarinho aqui, sem ele ser desfeito. E o John faz exatamente isso todo momento em que ele vai para a casa do Al, que ele é perseguido por aqueles homens, sofre tudo quanto é tipo de situação. Nesse episódio, o passarinho continua lá, não é desfeito. Isso mostra, né, o poder de concentração que o John tem. Ou seja, o John é um cara que está sendo super bem preparado, né, para ser substituto do Al, e também é um cara que quer muito aquilo, né? Então ele tem mostrado isso, e a galera lá que sequestrou ele, né, para mostrar ele uma situação, o cara até fala assim, pô, você fez esse construto sem ter um anel, né? Eles ficaram até admirados. E quando ele conversa isso com o Hal Jordan, o Hal Jordan, tipo assim, ele também ficou surpreso, mas não deu o braço a torcer pro John, né? Coisa birra do Hal Jordan. E também Constant City, né? A cidade natal do Hal Jordan é citada aqui nesse episódio. Ela tem como é que é o nome? Uma parte muito importante na vida do Al, e foi citada aqui, né? Constant City. E também o Mogo. O Mogo não se socializa. Isso é uma história de um quadrinho, né, da DC Comics, que é uma aventura que fala sobre o Mogo, e a senha é: o Mogo não se socializa, né? Dá aqui uma referência ao Mogo, que é o planeta que é um Lanterna Verde. Outra referência aqui do universo Lanterna Verde. Ou seja, eu gostei desse episódio, que esse episódio é cheio de referências, né, do próprio universo dos Lanterna Verde. Então a gente não pode dizer assim que eu vi algumas pessoas na internet falando: ah, pô, mas essa série não tem nada de Lanterna Verde. Pô, gente, se você falar isso que não tem nada de Lanterna Verde, vocês não conhecem o universo Lanterna Verde, porque o que mais tem, principalmente nesse segundo episódio aqui, o que tem de referência do universo não tá no gibi, cara. Ou tá no gibi, né? Só basta ir lá ler e procurar as referências certas. E também aqui, ó, a gente falei lá no começo, né, desse vídeo, que a gente ia entrar na situação aqui do Sinestro, né? O Sinestro, para quem não sabe, ele foi um Lanterna Verde e também foi mentor do Hal Jordan quando ele estava iniciando, vamos dizer assim, a sua carreira de policial intergaláctico dos Lanterna Verde, da tropa dos Lanterna Verde. Então, o Sinestro é mentor do Hal Jordan, sendo que, com o passar do tempo, o Sinestro foi se deixando ser corrompido e, né, se tornou um vilão, né, que é a tropa dos Lanternas Amarelo, né, que é conduzida pelo medo, e o Sinestro é o líder, né, desses Lanternas Amarelos. E aí se tornou um dos principais vilões do Hal Jordan. Inclusive, né, o julgamento do Sinestro foi, né, guiado, comandado pelos Guardiões juntamente com o Hal Jordan, né? Porque deve ser difícil você ter um cara que é teu mentor e depois tu descobre uma situação desagradável e você ter que julgá-lo, né, e prendê-lo, né? Então,
há essa contato, né, do Sinestro com o Hal Jordan. E aqui nessa série, né, aqueles homens que correram atrás do John Stewart e capturaram ele ali, pegaram ele, levaram ele para interrogatório, algumas pessoas acham que é o Atrocitus, né? Quem é o Atrocitus? É líder e fundador da tropa dos Lanternas Vermelho, né? E o anel é alimentado pela raiva. E eles juraram vingança contra os Guardiões pelo massacre do setor 666, né? Que era o setor deles ali, onde vivia eles, juntamente com a sua família. Então ele foi consumido pela raiva e se tornou o líder da tropa dos Lanternas Vermelhas, né? Algumas pessoas na internet têm falado isso, né? Que deve ser o Atrocitus. E pelo que foi dito na série ontem, tem toda a indicação de que seja, né? Quando ele pegam ali o John, né, e colocam ali um equipamento na cabeça dele para ele sentir todas as dores que, né, que aquele pessoal que foi massacrado pelos caçadores cósmicos, ele pudesse sentir ali. E isso aconteceu nesse episódio, né? Foi um episódio bom, gostei. Dizer aqui na minha humilde opinião, foi até um episódio melhor do que o primeiro episódio, porque mostrou mais elementos do universo dos Lanternas Verdes e a série está numa crescente, e isso é bom. Que também mostrar tudo logo é bom que vai mostrando de pouquinho em pouquinho, até para aquela galera que não tem intimidade, né, com o universo dos Lanternas Verdes, possa ir conhecendo, né, e ter tempo de pesquisar e saber um pouco mais sobre esse universo dos Lanternas Verdes, né? A galera falou ali, não tem nada no espaço. No final do episódio já mostrou ele vestindo ali o uniforme dele, o traje dele, né, e indo ali de encontro ao Sinestro no espaço, né? Então é uma série, né, legal. Tô gostando bastante de estar acompanhando a série dos Lanternas Verdes. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos que eu tenho colocado aqui sobre a série dos Lanternas Verdes, e espero, né, que vocês nos acompanhem aí, deixando suas inscrições, seus likes, seus comentários, né, porque é muito importante o comentário de vocês, né, para a gente saber se vocês estão gostando ou não, né, desses vídeos que estamos fazendo aqui, mostrando para vocês. Até a próxima, e é isso aí.